Boa tarde, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vai bem com você? Espero que esteja tudo bem, que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando, protegendo. Tenha um domingo muito abençoado por Deus, uma semana de bênção, cheio da presença de Deus aí. Mas eu vim falar de um assunto extremamente importante, arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja vai acontecer, sim, né? Nós não sabemos a hora e nem o momento, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, nem Jesus, nem o anjo, somente Deus. Se os irmãos quiserem confirmar lá, vai ler essa passagem. Mas nós sabemos que antes do arrebatamento aconteceria uma série de coisas que está na Bíblia Sagrada, está dentro da palavra. Doutrinas de demônios, comercialização da fé, falsos profetas, princípio das dores, que é terremoto, peste, fome, falso profeta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E, infelizmente, a corrupção, ela adentrou a igreja, né? Isso não era para acontecer, mas infelizmente aconteceu. E a gente sabe que quando a corrupção adentra as igrejas, existe um bloqueio no mundo espiritual, né? A presença de Deus, ela já não se faz mais presente. E eu vim falar de um assunto tão extremamente importante, meu querido. A igreja, louvado seja Deus, né? Que Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Nós sabemos que Jesus não, né? Que quem toca na igreja de Cristo tem um problema sério, irmão, um problema seríssimo, né? Vai lidar com o próprio Deus, né? Vai guerrear contra o próprio Deus. E nós sabemos também que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita no meio da imundície, né? O templo tem que estar sempre consagrado ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E o que eu vim falar é que antes do arrebatamento, nós sabemos que isso é bíblico, que aconteceu uma série de coisas e já está acontecendo, né? E que é a apostasia da fé, doutrinas de demônios, falsos profetas, princípio das dores ali que tá na Bíblia, né? A comercialização da fé, né? Quando eu falei da corrupção que chegou e atingiu muitas igrejas, é que muitos homens que se dizem de Deus, né, já se corromperam, né, já se venderam, né, foram homens que infelizmente foram levantados por Deus, mas que infelizmente hoje estão bem distantes da presença de Deus. E eu não vim brincar com coisa muito séria, porque isso está acontecendo, isso está bem escancarado nos nossos dias de hoje, né? E a gente não pode ser nem conivente e nem omisso a esse tipo de coisa que está acontecendo, porque Deus vai cobrar da gente, como está escrito lá no, no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 19, né? Deus cobra. Né? São vidas que estão perecendo, são almas que estão aí, né, se perdendo, né? E almas são preciosas para Deus. Mas o assunto cujo qual eu vim falar é do arrebatamento da igreja, né? Eu vou estar lendo algumas passagens da Bíblia, né? E eu gostaria que os irmãos, quando tivessem um tempinho, lessem em casa, porque o arrebatamento da igreja está muito próximo. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo literalmente nos nossos dias de hoje. E a Bíblia, a palavra de Deus fala que em Mateus capítulo 24, versículo 35, fala que o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, eu vou estar lendo algumas passagens da Bíblia e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. A primeira passagem que eu vou estar lendo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 adiante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aos outros que não se têm esperança. Tá? Já não tem mais esperança, né? E hoje a nossa esperança tem que estar em Deus, né?
Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. A Bíblia está falando dormir, né? Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. E dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, os que confiamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros como essas palavras, né? Consolai uns aos outros com essa palavra. Primeira carta do apóstolo Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, e eu vou estar lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58 aqui, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até os 58. Se os irmãos tiverem um tempinho, lê na sua casa. Vou estar lendo aqui o versículo 53, 54 e 52. Ó, no momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é isto? É que o mortal se torna revestido da imortalidade. Mas quanto a isto que é o corruptível se revista da incorruptibilidade, isto é, que o mortal se revista da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragado foi a morte na vitória, né? Eu creio que essa é uma expectativa da igreja como um todo, a igreja que foi comprada, lavada e remida pelo teu sangue, é uma das maiores esperas. É o arrebatamento da igreja. Lembrando, a igreja não passa pelo período da tribulação, tá? São 7 anos onde a trindade satânica, onde o próprio Satanás vai reinar sobre a terra. Vou estar lendo outra passagem também aqui, que está lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 adiante. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Quem foi levado? Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está bem viva à destra do Pai, intercedendo 24 horas por nós. Enquanto eles olhavam, uma nuvem recebeu ocultamente aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, eu creio que são 2 anjos, vestidos de branco. Estou aqui no versículo 11, Atos Apóstolos, capítulo 1, eu li o versículo 8, 9, 10 e estou no 11. E aos quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, existe aqui uma promessa, né? Os varões falaram, que eu acredito que é um anjo. Ele vai vir. Mas a Bíblia também confirma que nem o anjo, nem o próprio Jesus, mas somente Deus sabe a hora que vai mandar seu filho arrebatar a igreja. Então se prepara, igreja. Jesus está à porta. Ele está voltando. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, sempre vivendo hoje como Jesus
viesse amanhã, né? A palavra está se cumprindo. Eu acabei de falar de apostasia da fé, doutrinas de demônio, comercialização da fé, né? Sincretismo de religioso, que é o uso de vara, de vassoura, de sal grosso, de água ungida. Isso é tudo para desviar você da fé, da verdadeira fé, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus também, capítulo 11, versículo 6, fala também da verdadeira fé. Então, eu espero que aonde esse vídeo estiver chegando, que ele seja um divisor, que ele seja uma bênção e que ele venha abençoar a sua vida. Está esperando a vinda de Cristo? Então, meu querido, esteja atento. A vinda de Cristo está muito próxima. A palavra de Deus está se cumprindo, né? E essa é a maior esperança da igreja, a vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados para ir morar no céu. Existe uma nova Jerusalém, um novo céu, né, nos esperando. Essa é a maior esperança da igreja. Fica com Deus, que Deus continue te proteger de forma muito poderosa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mas eu vim falar de um assunto extremamente